Ministro Flávio Dino, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela presença no Brasil em Dia, seja bem-vindo. É um grande prazer falar com você e com todos aqueles que nos acompanham. E a gente vai começar conversando, ministro, sobre a operação de garantia da lei e da ordem em andamento nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ela já está dando resultados, ministro, no combate à entrada de drogas e armas no país? Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Os portos do Rio, Itaguaí, também no Rio, e de Santos estão com essa presença, assim como os aeroportos de Guarulhos e Galeão, o Lago de Itaipu, também há uma operação em fronteiras, no Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e eu não tenho dúvida de dizer que o nível de prevenção é bastante alto, com um número inédito de fiscalizações, ações preventivas. Nós estamos falando de 5 mil, 6 mil cargas vistoriadas, centenas, mais de 100 mil pessoas inspecionadas. Isso significa prevenção da entrada de armas, de drogas, embarcações, 4 mil embarcações. Então, esses números preventivos são relevantes. Houve também prisões, 430 prisões, 58 toneladas de drogas apreendidas, valores ilegais apreendidos. Então, é um modelo, a meu ver, vitorioso, em que polícias, Forças Armadas e Receita Federal trabalham juntas e em defesa da sociedade. E é importante a gente destacar que essa operação faz parte do Programa Nacional de Enfrentamento a Organizações Criminosas, não é? Foi lançado em outubro deste ano, no âmbito do Plano de Ação e Segurança, o PAS, né? Que balanço que o senhor faz, né, dessas duas iniciativas, ministro? Nós nunca fizemos nada improvisado. Sempre houve o cumprimento da Política Nacional de Segurança Pública, constante lei, a Lei 13.675. Depois, há o Plano Nacional de Segurança Pública, nós demos continuidade, estruturamos, portanto, esses planos operacionais a partir do PAS, como uma dimensão integradora de vários programas, entre os quais esse, relativo ao enfrentamento a organizações criminosas, com um foco muito nítido, muito claro em logística e dinheiro. Ou seja, fechar os canais logísticos, aí me refiro portos, aeroportos, fronteiras, rodovias, e, por outro lado, descapitalizar as quadrilhas no que se refere tanto à apreensão de bens ilegais quanto aos canais que essas organizações usam para lavar dinheiro, no Brasil e fora do Brasil. Com isso, você enfraquece organizações criminosas, esse é o caminho certo. Portanto, eu tenho a viva expectativa que no próximo ano essas iniciativas possam prosseguir. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Juridicamente falando, ministro, essa descapitalização das organizações criminosas é uma coisa rápida, relativamente fácil de se realizar? A parte policial é muito rápida, instantânea, de acordo com as operações. Você apreende, por exemplo, em uma das operações houve apreensão de 250, 260 apartamentos. Apartamentos de alto padrão, em cidades como Balneário Camboriú, litoral catarinense, litoral do Rio, enfim. E aí você apreende e põe à disposição do Poder Judiciário. Aí há uma parte mais lenta, em que é examinada a presença dos pressupostos, que o Código de Processo Penal prevê, eventualmente a destinação desses bens, antecipado ou não, mas a apreensão, o bloqueio em si é instantâneo. Então, nós temos operações em que 5 milhões de reais foram apreendidos em espécie, há operações com a apreensão de 1.000 armas, há operação com a apreensão de dezenas de veículos, aviões. Então, isso é feito, que eu diria cotidianamente. E o que é positivo é que o presidente da República vai editar um decreto estendendo esse trabalho para integrar os estados. E nós temos pela primeira vez uma rede nacional de combate a esses ativos ilegais, integrando o governo federal com os estados. Aproveitando essa informação, como é que o senhor avalia a cooperação e a integração atual de secretarias estaduais, municipais de segurança com as ações do Ministério da Justiça? Temos hoje o nível mais alto de integração dentro do conceito de SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que nós tiramos do papel. Então, operações integradas,
integradas, disponibilizamos 920 mil diárias para as polícias estaduais fazendo a operação conosco, de combate ao abuso sexual contra crianças, de combate a desmatamento, de enfrentamento a homicídios, a feminicídios. Então, você tem uma integração prática, cotidiana, não são apenas reuniões ou seminários. Essa integração também se manifesta com o governo federal alocou. São 18 bilhões de reais que foram investidos esse ano em segurança pública, abrangendo as polícias federais, claro, sim, mas também apoio a estados, municípios, com viaturas, armas, drones, essas operações integradas. Então, esse é um caminho que eu creio que veio para ficar, porque num país desse tamanho, ninguém consegue fazer segurança pública sozinho. É verdade. Ministro, neste primeiro ano do governo Lula, terceiro mandato do presidente Lula, e com o senhor à frente do Ministério da Justiça, nós tivemos também a retomada do PRONASSE, né, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, dessa vez com foco mais forte aí na prevenção à violência contra a mulher e também em áreas mais vulneráveis das grandes cidades. O que levou a essa definição de foco, ministro? Nós precisamos reduzir a perda de vidas humanas em razão de atos criminosos. Então, essa é uma determinação, é uma meta essencial, fundamental. E aí vem o combate ao homicídio, à lesão corporal seguida de morte, ao roubo seguido de morte, ao feminicídio. Então, o PRONASSE ajuda um pouco na repressão, mas, sobretudo, na prevenção. Então, o PRONASSE destinou recursos para casas da mulher, para as mulheres poderem ter espaços de atendimento, para obter as medidas protetivas com mais velocidade e impedir, portanto, o crime também, para os crimes serem mais celeremente apurados. Destinou viaturas para as patrulhas Maria da Penha, para as delegacias da mulher. E iniciamos hoje o PRONASSE Cultura, que é um programa, a meu ver, essencial, com edital de 30 milhões, 40 grupos já foram contemplados. São projetos culturais nas comunidades, nas 163 cidades mais violentas do país, porque cultura, esporte, educação, saúde, são políticas públicas sem as quais não existe segurança pública de verdade. Então, o PRONASSE traz essa visão social, uma visão mais eficiente nas políticas de segurança. Tá certo. Uma outra área em que a atuação do Ministério da Justiça foi marcante este ano, infelizmente pelos fatos que provocaram isso, é a segurança nas escolas, né, ministro? Nós tivemos aí alguns episódios lamentáveis, né? Mas o programa Escola Segura, ele está aí para prevenir e também para dar resposta a esses acontecimentos, não é verdade? O Laboratório de Crimes Cibernéticos foi ampliado, tem mais eficiência, mais integração da Polícia Federal, com a sua diretoria de crimes cibernéticos, com os estados, com as polícias civis. Dezenas de ataques foram evitados, com a apreensão de objetos, instrumentos como facas, armas, máscaras. Houve o devlinde de planejamentos e, portanto, o impedimento de ataques, e isso muito pela internet, pelas plataformas. Tivemos hoje um nível mais alto de colaboração dessas plataformas do que havia no começo do ano. Então, são êxitos desse programa. Quando, infelizmente, lamentavelmente, há essas tragédias, hoje também você tem um local que rapidamente vai nas redes, identifica os autores e identifica que há uma dimensão coletiva nesses crimes, no mais das vezes. Se imaginava que era um perpetrador, um homicida isolado. E o que a gente vê hoje é que, em muitos casos, há instigadores, há grupos que, entre aspas e muitas aspas, lucram, entre aspas, se divertem, considero que isso é uma espécie de recreação, e aí chacinam pessoas, aí fazem com que haja chantagem contra meninas, abusos sexuais contra meninos e meninas. Então, é um universo muito grave, e a Operação Escola Segura e o Laboratório de Crimes Cibernéticos trouxeram mais eficiência. Agora, é um terreno em que é preciso caminhar muito, inclusive no que se refere ao modo de funcionamento das plataformas, porque não é razoável que haja filtro para quase tudo, haja filtro para identificar os hábitos de consumo das pessoas e não haja filtro para ajudar a prevenir e combater esse tipo de etos violento que está nos lares dos brasileiros. Então, é uma combinação aí de uma ação legal, né, de regulação, com os investimentos em inteligência. Sem dúvida, inteligência policial, prevenção, repressão via inteligência policial, mas é preciso avançar também no mercado privado, que não pode ser a lei da selva, que infelizmente em alguns sentidos tem sido, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo tem relatos de meninas, e eu vi desde pessoas
adolescentes sendo obrigados, chantageados a cortar os braços, automutilação, como também atos de violência sexual, os mais abjetos, também planejamento de homicídios, instigação a suicídios. Então, isso realmente é um tema fundamental para o próximo ano. É verdade. Ministro, para a gente encerrar, no início do ano, o governo lançou uma mega operação de socorro à população Yanomami e também de combate a crimes ambientais na região amazônica. E a gente pode dizer que isso foi um embrião do programa Amazônia, Segurança e Soberania? Houve a constatação da necessidade de uma presença permanente. Nós temos esses temas indígenas, que são gravíssimos. Nós temos garimpo ilegal. Havia um quadro de descontrole absoluto no que se refere a crimes ambientais. Hoje você tem a retomada do conceito de autoridade de lei. Eu não sou contra atividades produtivas, claro, mas elas não podem ser de qualquer jeito, porque nós temos o artigo 225 da Constituição que compromete a todos nós com a nossa geração e com as futuras. Então, é preciso, sim, explorar economicamente os patrimônios, as atividades, porém, observando a lei, para que haja sustentabilidade social e ambiental. Isso foi retomado. Nós tivemos redução de desmatamento ilegal na Amazônia nesse ano. As polícias tiveram um papel muito grande em conjunto com os órgãos ambientais. Tivemos também mais de 750 dragas de garimpo ilegal nos rios da Amazônia que foram destruídas. Com isso, os alertas de garimpo ilegal também despencaram, caíram mais de 50%. Então, são ações significativas que dizem respeito à nossa economia, mas também à segurança climática do Brasil e do mundo. Então, é realmente também uma vereda. Eu diria que você tem a política nacional, o PAS, Plano Nacional, PAS, os programas, PRONASSE, você tem o enfoque de crime organizado e você tem o AMAS como objetivo fundamental para o Brasil. Afinal, a Amazônia Legal é a maior parte do nosso território e há uma premência de que nós cumpramos o nosso papel para o Brasil, para os brasileiros e também como serviço ecossistêmico e ambiental para a humanidade. Com certeza. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.